Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Docker, porém hoje com uma abordagem para falar sobre seus principais comandos para manipulação dos containers. Como nós já sabemos, o Docker ele utiliza a Docker Engine, tá? E esses comandos eles são fornecidos pela Docker Engine, né, que é o Docker Services, para interagir através de uma API com os containers, tá? Então é através da Docker Engine que o Docker ele vai permitir com que os usuários que estão utilizando o Docker através do host consigam interagir com os containers de uma maneira mais eficiente, tá? Existem outras formas de nós interagirmos com o host, são formas mais avançadas, existem formas de você expor a API do host, porém nós não vamos abordar aqui neste momento, tá? Então a Docker Engine ela vai fornecer esses comandos para garantir que os containers consigam ser criados e implantados de uma maneira bem consistente, confiável em diversos ambientes diferentes. Então pessoal, continuando com a prática, nós temos agora o comando exec. O comando exec, como a gente já viu, ele serve para você executar algum comando em um container. Então, para que a gente use esse comando, a gente precisa ter um container em execução, tá? Você pode executar diversos comandos dentro de um container, ou você pode atachar o teclado a um container para você conseguir executar comandos e trabalhar dentro do container, tá? Então, a gente vai fazer a prática. Vamos listar os containers que nós temos em execução, Docker Container LS, e nós temos o nosso container que foi criado com o Nginx, certo? Esse container ele está rodando na máquina, na porta 80, tá? E a gente vai acessar esse container e vamos atachar o teclado. Nós vamos ganhar o controle do container. Então, para isso, a gente vai executar o docker exec -it, -it. Então, aqui a gente está falando para o terminal e para o comando do Docker, a gente está falando: eu quero executar e ter o terminal interativo para o container específico, tá? O nome do container que a gente criou é Nginx Container, tá? Nós podemos utilizar o nome do container ou nós podemos utilizar, como a gente já viu, as primeiras letras do container, ele também vai funcionar. E após isso, eu quero dizer para ele, eu quero executar um comando, eu quero executar o bash. Então, com esse comando, eu vou adquirir o terminal, eu vou conseguir acessar esse container, tá, pessoal? Isso aqui não é SSH, tá? Ele é apenas uma forma de a gente conseguir conectar o teclado e o mouse, o teclado, a gente vai acessar o container para poder trabalhar dentro dele, certo? Então, aqui a gente tem o container. Tá? Então, isso aqui é uma das formas que nós temos de poder executar diversos comandos. Então, aqui dentro eu posso trabalhar e executar comandos dentro do container. Então, essa é a forma que nós temos de conseguir acessar o container e poder trabalhar com um container que foi criado em segundo plano. Uma coisa interessante é que eu só consigo fazer isso se eu sou o host. Então, como eu sou o host, eu estou rodando o Docker Service nessa máquina, então essa máquina ela tem o domínio sobre os containers. Então, como ela tem o domínio sobre containers, são os containers que estão sendo executados dentro dessa máquina, eu tenho a capacidade de entrar dentro do container e executar algum comando, tá? Então, agora a gente pode simplesmente sair da máquina ou fazer alguma coisa, ou a gente pode, vou fazer mais uma vez um outro comando, eu vou dar um touch arquivo.txt, certo? Então aqui, pessoal, eu vou simplesmente executar um comando dentro desse container sem adquirir o terminal interativo, tá? Então aqui já é diferente, eu não vou entrar dentro do container, eu só vou executar um comando de fora do container para criar um arquivo chamado... Então, novamente, agora eu quero criar um arquivo dentro do container. Então, eu vou utilizar o comando docker exec, o meu nome do container, C789, e eu vou criar um arquivo dentro da pasta tmp/arquivo, arc.txt. Certo, pessoal? Então, isso aqui é um comando que ele vai criar um arquivo chamado arc
dentro da pasta tmp. E para eu ter certeza que esse arquivo foi criado, eu vou utilizar novamente o comando docker exec, dessa vez adquirindo o terminal dele e acessando o bash dessa máquina para navegar dentro dela. Então aqui eu posso ver que eu tenho um arquivo chamado arc.txt. Esse arquivo ele não tem nada, certo, pessoal? Porém, eu fui capaz de fora, através do host, executar um comando dentro do container. Tá? Esse é o objetivo, e esse é o objetivo do comando exec, e ele é muito útil em diversas situações que você não precisa entrar dentro do container para executar algumas atividades, alguns comandos, ou fazer algum tipo de manutenção dentro do seu container. Tá? Essa é uma das formas que nós temos de trabalhar com containers sem precisar entrar dentro do mesmo. Tá? Eu vou parar essa máquina, docker stop C789. Eu estou dentro do container, então primeiro eu preciso sair do container, e agora eu vou dar um docker stop C789. Pronto. Agora quando eu vier docker container ls, eu não tenho nenhum container em execução. Certo, pessoal? Então essa aqui é a prática do docker exec, adquirindo o terminal do container e executando um comando de fora do container para dentro do container. Tudo bem, pessoal? Obrigado, até a próxima.